Saldo a todos os irmãos na santa, gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos falar com Deus um pouquinho? Estava aqui meditando na palavra do Senhor e Deus me trouxe uma palavra que se encontra no livro de Gênesis 16, que vai falar sobre Agar. Depois os irmãos confere direitinho a leitura bíblica. Eu quero entrar aqui no contexto do rodapé da minha Bíblia, que vai falar assim: Agar rejeitada, mas não abandonada. Aqui vai falar assim: Agar, uma serva egípcia, foi adquirida por Sara e Abraão, quando junto com Ló mudaram-se de Caná para o Egito, a fim de escapar da fome. Nas famílias do Antigo Oriente Próximo, o grau de relacionamento entre uma serva pessoal e a esposa do patrão refletia honra, obediência e lealdade. Toda a vida, a circunstância despiu Agar de todos os seus direitos pessoais, deixando-a totalmente sujeita aos menores desejos de Sarai. Como sua dona era estéril, era perfeitamente legal que Agar servisse como mãe substituta, apesar de ser uma clara violação da lei de Deus. E uma evidência da falta de fé de Abraão e Sarai. Entretanto, devido à gravidez, Agar mudou de maneira radical física e emocionalmente. Sarai reagiu ao orgulho e ao autovalorização de Agar como uma acusação vingativa contra seu marido, que incitia para que Sarai assumisse total responsabilidade por sua serva, a qual fugiu devido aos maus tratos. Deus se revelou a essa escrava fugitiva: Tu és Deus que vê? Está em Gênesis 16, 13. E com sua terna graça, atendeu às necessidades dela, permitindo que experimentasse sua presença. O legado de Agar é um comovente testemunho para o crescente número de mulheres desfavorecidas e sem resumo, pois em circunstâncias alguma elas estão fora dos cuidados do Senhor. Assim como Deus proveu para Agar, ele proverá para todas as mulheres. O anjo do Senhor foi ao seu auxílio por 2 vezes. Gênesis 16, 7, 21, 17. Deus socorreu Agar e seu filho em períodos de crise, em outros momentos também. Gênesis 21, 20. Ao longo de toda a sua vida, Agar sofreu separação, preconceito, estrangeira, privação, abuso como serva, sofrimento e abandono como mãe solteira, e desespero em 2 ocasiões quando enfrentou a morte iminente. Apesar de todas essas dificuldades, Agar atendeu a Deus quando se dirigiu a ela. Agar foi recompensada por Sara. Agar não foi recompensada por Sara ou Abraão. Sua vida nunca foi fácil, mas o Senhor a recompensou. No Deus que a tudo vê, Agar encontrou refúgio e vida. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus não é como nós. Ele não se magoa, não pune, não engana, não mente, nem muda. Ele não espera o último minuto para salvar, como nos filmes que a gente assiste na televisão. Agar e Ismael no deserto.
Agar e Ismael sendo socorridos por Deus no deserto, quando quase morria de sede, Deus ouviu o clamor de Ismael, mas e por isso ouviu no último momento, quando já não aguentava mais. E o que foi aquilo que Agar estava na frente? Agar estava na frente da fonte e não enxergava. Agar, embora já tendo uma experiência anterior com Deus, parecia provavelmente que ela estava sem rumo, achando que Deus havia abandonado. Já que fora expulso do acampamento de Abraão, é muito comum o ser humano pensar assim, quando tudo dá errado, como se Deus estivesse os punindo de alguma forma. Mas isso é porque o mesmo, como nós mesmos, não enxergamos as providências de Deus. Agar já tinha sido abandonada por Sara pelo menos uma vez e a punia com a distância que promoveu entre elas e Ismael. Agar pensou que Deus estava fazendo o mesmo com ela. Mas Deus não é como nós. Ele não se magoa, não pune, não engana, não mente, nem muda. Ele não espera o último minuto para nos salvar. Mas como Agar podia esperar do Senhor se ela era uma mulher egípcia? Ela ouvia falar de Deus. Ele espera que venhamos clamar por ele, como com nosso coração contrito, buscando quando não temos mais força, só o vemos então na tristeza. Agar estava morrendo e a salvação estava bem diante de si, uma fonte de água. Deus teve que abrir a visão dela para enxergar, porque ela, como a maioria das mulheres que sofrem, não estão pensando, só sentindo quando nos envolvemos demais com os nossos problemas, nos perdendo nos sentimentos, nas emoções que vêm com ele e não se resolve problemas com emoções e sim com razão. Glória a Deus. Agar, uma mulher empurrada para o deserto. Agar era uma serva egípcia de Sara, mulher de Abraão, que foi dada pela mesma para gerar um filho de Abraão, a fim de cumprir a promessa de Deus, já que Sara era estéril. Na verdade, Sara quis dar uma ajudinha para Deus. Na sua pequenina fé, deu a maior confusão. E aí, quem acabou levando a pior foi Agar, que acabou entrando nessa história. Pois é, Agar, em obediente à sua senhora, fez como mandamento, gerou um filho, o qual se chamou Ismael, cujo nome significa Deus ouve. Essa história se encontra no livro de Gênesis, capítulo 16 e 21. Mas o que eu quero chamar a atenção não é o começo dessa história, mas sim um desfecho dela. Agar sofre muitas humilhações pelo ciúme de Sara, por 2 vezes foi mandada embora, mas nenhuma das vezes abandonou seu filho. Da primeira vez saiu ela sem rumo grávida, mas foi achada junto à fonte de água pelo anjo do Senhor, que lhe fez uma promessa e fez retornar. Da segunda vez, com o filho já crescido, foi ela novamente humilhada e mandada embora. E sem rumo, partiu pelo deserto com seu filho. E dessa vez, no auge do desespero, já sem água para beber, afastou-se dele, para não querer vê-lo morrer. Só quem tem filho pode imaginar a dor desta mãe. O sofrimento dela, vendo seu filho prestes a morrer sem poder fazer absolutamente nada. Então Agar, longe, senta sem força e chora. E o seu choro foi de desespero. Ela levantou a sua voz angustiada a esperar a morte. Mas aí algo aconteceu. Não foi só Agar que sofreu ali,
Mas naquele cenário estava seu filho. Ele já não era mais uma criança. Ele entendia tudo o que estava acontecendo. Ele também se sentia rejeitado e humilhado pelo pai. Ele também sentiu a morte de perto. Ele também chorou. E a Bíblia diz que o momento apareceu o anjo do Senhor e disse a Agar que Deus havia ouvido o choro do menino. Deus ouviu o choro de Ismael. Deus ouviu aquela mãe e aquele filho em meio ao deserto, do desespero, e Deus continuava a ouvir. Quantas mães, quantos pais choram hoje pelos seus filhos que estão prestes a morrer, envolvidos com tantas coisas que pode levar à morte? Quantos filhos choram também por estar caminhando para a morte, mas não tem força para abandonar o erro? Mas Deus ouve, assim como Deus ouviu o choro de Agar e de Ismael. Ele ouve o choro daquele que desesperadamente espera por um socorro. Não importa a situação, o momento, clame a Deus, espere por Ele, pois Ele cumprirá todas as promessas na tua vida e na tua família. No meio do deserto, não há onde correr, nem a quem buscar, mas Deus vê e ouve. Mas o que você vai fazer? O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem sempre pelo amanhecer. Agar, ela foi colocada nessa história por acaso. Ela não era a protagonista da história, mas ela foi a primeira mulher a dar um filho a Abraão. Agar, ela tinha que ter sido uma mulher considerada não com honra, porque ela não era esposa, mas ela tinha que ter tido um lugar nessa história. E Sara, sempre querendo ajudar a Deus. Sara, ela não quis esperar o tempo da promessa. Quantas vezes eu e você, nós temos promessas de Deus sobre a nossa vida, só que a gente acha que está demorando demais. A gente acha que Deus se esqueceu da gente. Pelo contrário, Deus só vai entregar algo nas minhas mãos e nas suas mãos quando nós estivermos preparados para receber. Só que Sara não quis esperar. Ela pega a serva e dá a Abraão. E ali eles tiveram relações sexuais e foi concebido Ismael. Abraão e Agar, eu acho que eles só ficaram juntos uma vez. E ali foi concebido, ela teve essa criança. Eu fico imaginando na cabeça desse filho ser rejeitado. Quantas vezes a gente está enfrentando a situação e acha que o Senhor nos abandonou, que o Senhor não liga mais para a gente, que o Senhor não ouve as nossas orações, que o Senhor não fala conosco mais. Quantas vezes no meio do deserto, você olha para um lado, você olha para o outro e parece que tudo está perdido. Realmente, o deserto é um lugar que você não encontra água facilmente, não tem como se esconder do sol. Mas quando você está caminhando no deserto com Deus, Deus faz com que tudo tenha a provisão dele. O Senhor faz brotar água no deserto. O Senhor faz com que o sol ele fique brando e ele não seja um sol escaldante. O deserto, à noite, é mais frio. O Senhor faz com que tudo fique ameno. Não temas, Deus ele é contigo. Em meio a esse deserto que você está enfrentando, Deus ele não te abandonou. Deus, ele é contigo. Agar, ela foi colocada nessa história e muitas pessoas crucificam Agar.
julga Agar. Mas era necessário que de Agar também saísse Ismael. Ismael, de Ismael saíram 12 tribos. Então Agar também tinha a promessa de Deus na vida de Ismael. Então, muitas das vezes, o que era para dar errado na sua vida vai dar certo. Muitas das vezes, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem sempre ao amanhecer. Não te desespere em meio a esse deserto. Eu não sei o que você está enfrentando hoje. Você não sabe o que eu estou passando hoje. Mas eu só sei te dizer que o teu Deus e o meu Deus, ele é fiel para cumprir todas as promessas que um dia ele fez para mim e para você. As promessas de Deus, elas não vão passar em vão na sua vida. Você só não vai viver promessas de Deus se você sair da vontade do Senhor. Mas se você permanecer fazendo as coisas conforme a vontade de Deus, você vai viver as promessas do Senhor sobre a sua vida. Descanse o teu coração. Como Deus, ele ouviu o choro de Ismael. Deus, ele está respondendo orações hoje. Eu também estou escutando o teu choro. Descansa o teu coração. Eu ainda estou contigo. No odre pode ter faltado água, mas eu sou a fonte viva. Beba da minha água e tu não terás mais sede. Deus, ele é fiel, minha irmã. Deus, ele é fiel, meu irmão. Descansa. É tão difícil falar, né? Descansa. Quando, em meio a alguns desertos que eu tive que passar e enfrentar, quando eu escutava essa palavra, descansa no Senhor, eu olhava para as pessoas que falavam isso para mim, eu dizia assim, só na minha mente, você fala porque você não sabe o que eu estou passando. Você fala, mas você não sabe o que eu estou vivendo. Realmente eu não sei, mas Deus sabe. Realmente eu não sei, mas Deus te conhece. Realmente eu não sei, mas Deus, ele é contigo. Aonde tu colocar as plantas dos teus pés, o Senhor é contigo. A promessa ainda está de pé. Agar era apenas uma serva, uma escrava egípcia, mas ela ouvia falar de Deus. Você não é escravo. Você é servo de Deus. Coloque isso no teu coração. Deus, ele é contigo. Mesmo que esse deserto esteja árduo, mesmo que esse deserto você não vê água, você não vê nada, mas Deus, ele está te carregando no colo se for necessário para que tu atravesse esse deserto. Não temas. Deus, ele é contigo. Deserto é um lugar de você passar. Deserto não é lugar de você fazer morada. Deserto é um lugar só de passagem. Deserto você passa. Deserto você só passa. Mas olha, em meio a tudo que eu já vivi na minha vida, eu aprendi a buscar ao Senhor somente no deserto. É na dor, é na escassez, é no luto que eu aprendi a se tornar a mulher de fé que eu sou hoje. Se eu não passasse por esses desertos, hoje eu não estaria aqui exaltando e glorificando o nome do Senhor. Então não temas, Deus, ele é contigo. Aonde você colocar as plantas dos seus pés, o Senhor vai te abençoar. Amém? Que neste dia, Deus fale mais ao seu coração. Descansa no Senhor e deixa que Deus trabalhe da forma que for necessário. Se precisar, ele te coloca no deserto. Mas se for preciso, ele te tira do deserto.
Não queira sair do deserto sem a permissão do Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela sempre vem pela manhã. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.